Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa e que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Recados da noite. O Celso manda avisar que já chegou ali em cima da nossa mesa um novo exemplar do divulgador. Então está ali à disposição de todos. É um informativo repleto de informações espíritas, muitas mensagens, muitas citações dos livros da Reforma, da Codificação. Então, por favor, cada um pode pegar o seu. Psicografia da noite, como vocês sabem, elas são recebidas em nossa casa durante as reuniões mediúnicas e nós fazemos questão de divulgar para todos os trabalhadores, frequentadores. E a mensagem de hoje, o título é O Caderno Mágico, e diz o seguinte: a vida é um caderno de lição. Nele exercitamos os conhecimentos, pondo em prática nosso aprendizado. Podemos apagar alguma linha ao perdoar. Podemos arrancar uma folha ao recusarmos prosseguir. Podemos escrever palavras de amor, fazer desenhos bonitos, dedicar cartas amigas. Folhas nunca há de faltar. Esse caderno é mágico e nos prega uma peça. Parece de poucas folhas, mas quando olhamos mais atentos, conseguimos ver centenas e mais centenas de folhas que são arquivos de nossas histórias. Muitas folhas em branco para ilustrar cada dia como bem entendermos. Podemos rasurar, corrigir e registrar cada ato da nossa vida. Esse caderno entregamos ao Pai a cada etapa percorrida. Cada volume é lido e nada escondemos do leitor divino, mas ele guarda segredo. É o único que tem acesso a cada letra, cada linha, cada história que pautamos. Dá seu visto, sua nota e acrescenta novas folhas em branco. Esse caderno ninguém lê, é invisível. Ninguém pega, é imaterial. Ninguém rouba, é inalienável. É indestrutível, ele é só nosso, para sempre. Esse caderno é escrito na nossa consciência, como registro de nossa imortalidade. Essa mensagem foi exibida na casa em fevereiro, no dia 22 de 2022. Então vamos fazer a nossa prece para nos prepararmos para mais uma atividade que vai ser uma palestra. E para essa palestra nós convidamos a nossa querida Samanta. E ela aceitou com muito carinho o nosso convite e ela está aqui para nos trazer suas palavras de ensinamento. Então nós vamos fazer a nossa prece. Pedimos ao querido Mestre Jesus, que já se encontra conosco, que nos envolva a todos aqui presentes. Não apenas nós encarnados, mas também o mentor da tarefa, os assistentes da espiritualidade que se juntam a nós, para esse momento de aprendizado, onde teremos contato, mais uma vez, com os ensinamentos e os exemplos do Mestre querido. Pedimos, Senhor Jesus, que nos abençoe,
permaneça conosco, inspire a nossa querida irmã Samanta, para que ela consiga trazer do fundo do seu coração aquelas palavras que tanto necessitamos ouvir. Obrigado, Mestre, com a graça de Deus. Que assim seja. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos assiste também em casa, né, pela internet. Eu vou pedir licença para tirar minha máscara, tendo em vista a nossa distância e também em respeito às pessoas que têm dificuldade na audição. Eu acho que muitos de nós descobrimos que não escutávamos bem quando começaram a usar máscara, não foi, gente? O pessoal começou a usar máscara, eu não entendia o que os outros falavam, a gente tem essa dificuldade. Então, por ser uma palestra e dada a nossa distância, eu vou retirar a máscara para ser compreendido por vocês e por também qualquer outra pessoa que tenha algum tipo de dificuldade em respeito a elas em casa, certo? Eu vou agradecendo o convite do meu irmão Dorival, a confiança da casa por eu estar aqui. E vamos pedindo que Jesus nos abençoe mais uma vez, a fim de que o meu bem servir e o instruí-los, os senhores, ocorra da melhor forma nessa tarde. E o tema que nós vamos falar hoje é sobre saúde. Olha, gente, tem bem a calhar, né? Nada é por acaso. Então vamos falar de saúde. Para eu falar de saúde, eu vou convidar vocês para a gente falar um pouquinho da saúde desde que começou o conceito de saúde numa questão mais histórica. Aí vocês prestem atenção que o povo vai ter pergunta. Coisa de professor é assim, mas brincadeira. A pergunta é para responder na nossa consciência. Então, quando a gente pensa lá em doença, lá no homem primitivo, o que ele achava que era doença? Porque ele não tinha conhecimento, né? Naquela época primitiva. Eles diziam que era algo inexplicável. Eles não entendiam o que era ficar doente. Quando alguém ali da tribo, daquele grupo ficava doente, eles achavam que era uma coisa mágica que acontecia. Não tinha conhecimento para explicar. Puxa vida, olha o que aconteceu. A pessoa que faleceu ou ela estava com uma dificuldade física, mas eles não sabiam, não tinham conhecimento na época. E aí o homem vai, né, conhecendo cada vez um pouco mais. Aí nós temos lá na Índia, lá nos hindus, na verdade, a ideia de deuses, né? Então, por exemplo, tem o deus Agni, que é o deus do fogo para eles. Então, quando alguém tinha febre, eles entendiam que o deus do fogo estava ali possuindo aquela pessoa de alguma forma. Então, eles oravam, faziam algum tipo de adoração para aquele deus do fogo. Ainda em deuses, a gente tem lá na Grécia, Roma, né? Os deuses. Então, tinha Higeia, que era a deusa da higiene, daí vem a palavra higiene, né? Ela era filha de Esculápio, que era o deus da medicina, da cura, não era medicina, perdão, da cura. E aí, Higeia, que era dessa higiene, eles adoravam ela, né, como forma de se prevenir e não ter nenhuma doença. Porque até hoje a gente associa higiene com saúde. Por isso que a gente fala de saneamento básico, né, para termos saúde. Então a questão da higiene é uma questão de saúde. E já já era representada, né, a deusa segurando uma taça com uma água, né, com uma limpeza, com algo referente a essa higiene. Tanto que em algumas farmácias de manipulação a gente tem essa taça, né? Na verdade ela é o símbolo da enfermagem, né? Aquela taça de Higeia, que até tem aquela cobra, né? Que é a taça que representa a Higeia, que representa o remédio. Então algumas farmácias de manipulação têm esse símbolo e quem fez farmácia conhece esse símbolo, tem, né? Da taça de Higeia. E tinha Esculápio, que era o pai da higiene, né? Que era o deus da cura. Então quando alguma família tinha alguém doente, eles iam até aquela estátua, aquele altar e faziam uma oferenda ali, rezavam para que aquele Deus curasse a pessoa. Então eles associavam ainda essa questão mágica, eles não sabiam de onde vinham as doenças, acontecia aquilo inexplicável também. Era um inexplicável como na outra época, só que agora aqui eu já vinculo a deuses, a representação de algo que eu posso recorrer
para ter a minha cura. Temos Hipócrates, lá na Grécia, que aí ele já vê o homem como um ser mais complexo, né, que é o pai da medicina. Então ele já vê que o homem é um ser mais integral, começa a identificar ali, a pensar que a doença não é uma coisa específica, mas isso vai se perder. Se perder porque a gente vem na Idade Média, que aí é tida a Idade das Trevas, né, que a gente estudou, onde a igreja ela acabou dominando essa época histórica. Então o conhecimento ficava ali dentro das igrejas e eles utilizavam os conhecimentos para causar temor. Aqui nós não estamos fazendo críticas religiosas, nós estamos na questão histórica, de conhecimento histórico, tá? Então eles usavam isso. Nessa época da Idade Média, a doença era associada a um castigo de Deus. Muitas pessoas escondiam os doentes dentro de casa, colocavam em quartinhos para que ninguém soubesse que a pessoa estava doente, porque dizer, fizeram alguma coisa errada naquela família, por isso que ficou doente. Então eles tinham essa ideia do pecado associado à doença. E como a igreja detinha todo o conhecimento e não passava para as pessoas por interesse, né, para ter o controle, quando eu não sei como algo acontece, eu dependo. Muitos de nós dependemos dos filhos e dos mais novos até para colocar alguma coisa no celular, né? A gente já tem que fazer alguma coisa, já chama, gente, vem aqui me ajudar. Eles, não sei os de vocês, mas já pega e já devolve. Então, deixa eu aprender. É mais rápido fazer por nós, né? Eles fazem assim, tá aqui, mãe, tá funcionando agora, né? Não tem essa paciência. Então, quando a gente não tem o conhecimento, nós ficamos à mercê daquele que tem. E essa é a ideia da igreja nesse sentido de poder. E também de usar isso para coagir as pessoas em algumas atitudes, né? Para demonstrar esse poder. Então, não se estudava, porque o estudo era realizado dentro daquele núcleo de poder, tá? Novamente, não estamos criticando a Igreja Católica em nada, estamos trazendo dado histórico para entender a evolução da doença. Porém, vamos, né, ter uma série de acontecimentos históricos, dentre eles a Revolução Científica, e aí o homem começa a pensar, né? Nós vamos ter o iluminismo, onde vai iluminar as ideias, o homem começa a sair dessa obscuridade, do velado, do pecado, do errado, para conhecer. Então ele vai começar a avançar em várias áreas do conhecimento, e na medicina também. Porque enquanto a gente estava lá na época da igreja, o corpo era algo sagrado, então ninguém poderia mexer. Já com a Revolução Científica, eles começam as autópsias, começam a abrir o corpo humano. E eles começam a olhar, então isso funciona desse jeito, tem até aquela obra de arte, né, que tem a dissecação ali. Então, o homem, para a igreja, o homem vai começar a violar o corpo, que é sagrado, mas para a área científica aquilo é importante. Então, eles vão abrir o corpo humano e começar a entender como um órgão funciona, como outro órgão. Então, ele vai trazer esse conhecimento. Aí, o primeiro contato que nós vamos ter com saúde, com doença, com medicina, como esse corpo vai funcionar. E quando eles abrem, começam esse processo, né, e por séculos, eles vão observando os órgãos. E aí a gente tem um modelo mecanicista. Eles falam, nossa, o corpo é uma máquina, né? E a gente já ouve isso ainda, que vai funcionando. Só que uma questão que esse pensamento traz é que eles entendiam que se é uma máquina, e isso aqui está dando problema, eu tiro, ponho outro, e aí a máquina funciona bem. E a gente entra no que a gente chama de nosologia, que é aquela eles criam as especialidades. Então hoje a gente tem, né, gente? Tem um médico que cuida do dedão do pé direito, não é assim? Você vai, a especialidade da pessoa impressionante. Aí você vai no médico, não, você tem que ir no especialista disso, daquela coisa específica. Não, isso eu não trato. Isso você tem que ir no especialista. Não é assim que a gente hoje passa nos médicos? É bom, porque a pessoa fica craque naquela doença que você tem. O médico fica 100% naquela sua dificuldade. Mas, por outro lado, muitos médicos que se especializam numa coisa esquecem que você é um corpo. E aí você toma o remédio para gastrite e dá enxaqueca. Toma da enxaqueca, cai a pressão. Não é assim?
A gente às vezes está passando mal, vai no médico e ele descobre que é um remédio errado ou o efeito de um remédio que a gente está tomando. Porque cada médico acabou ficando no seu nicho, na sua especialização. E esquece que nós somos um todo. Então, aquele médico que dá um determinado remédio, a gente vai no outro, ele muda o remédio, a gente volta. Não, porque o médico de tal mudou o remédio, pediu para usar esse remédio. Não é assim essa loucura? Antigamente a gente tinha os médicos de família, não sei se tem pessoas que ainda tem, né? Que é aquele que conhecia você desde o nascimento, o corpo todo, né? E conseguia trabalhar na sua integralidade, perdão. Mas hoje a gente já está numa situação diferente. É bom, como eu disse, porque o conhecimento específico, a pessoa estuda aquele assunto, mas não podemos perder essa nossa questão de ser um ser integral, como diz Joana de Ângeles. Então, nessa parte, a gente acabou perdendo no momento em que a gente virou pedacinhos para o médico. A gente, às vezes, vai no médico e ele quer saber só daquilo, não, só do estômago. Né? Hoje em dia, claro, temos outros médicos que perguntam o nosso histórico sobre tudo. Isso é interessante, né? E ele quer saber de tudo. Mas existe aquele outro que só quer saber daquela situação específica. A gente até começa a contar, ele diz, não, mas tá bom, mas eu estou perguntando em relação a tal coisa, né? A gente consegue fazer associação e fala, puxa, e o médico não fez essa associação? Porque ele está ali naquela especificidade, ainda na idade moderna, não na nossa contemporaneidade. E depois nós chegamos agora mais na atualidade, né? Dentro desse processo todo. Hoje em dia já se fala na saúde em sentido biopsicossocial. O que é isso? Bio do meu corpo, psico, aqui que eu tenho que ser saudável também, e na sociedade, minha participação na sociedade, então biopsicossocial. E essa definição vem lá da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, e ela diz assim, ó, o que é saúde? É um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, não é só o corpo físico. E aí a gente começa a se questionar algumas coisas. Então, peraí, tem uma pessoa que eu conheço que ela tem pressão alta. Então, ela toma um remédio toda manhã lá, determinado remédio. Mas ela é uma pessoa do bem, ela é uma pessoa que recebe todo mundo. O psicológico dela é excelente, ela conversa, ela faz boas ações, ela tem um social bacana. Será que ela é doente mesmo? Agora tem uma outra pessoa que não toma remédio nenhum, que não toma nada, mas é ranzinza. Só leva coisa, só fala esse comentário ruim, não se dá bem com ninguém da família. E aí, quem que é o doente? É o que toma um comprimido ou é o que não toma nada, mas né, só prejudica e ou é uma obrigada? Eu falei que da outra vez que eu dei uma palestra, gente, eu falei assim, ó, pá, bati, voou água. Eu falei, gente, é para ficar todo mundo atento na palestra. Obrigada. Nossa, então, eu já começo a analisar a questão de saúde já diferente. Já não é mais quem toma remédio e quem não toma. E quem não toma pode estar mais doente do que quem toma. Uma doença psicológica, uma doença social, não sai de casa, fica o dia inteiro dentro do quarto. Né? Não toma um remédio, mas não tem saúde nesse sentido. Então veja como a nossa mente agora está abrindo um pouco mais. E aí chega o Espiritismo, né? Falei tudo isso para a gente chegar aqui no Espiritismo. O que o Espiritismo traz? O Espírito. Então ele vai dizer, você não é esse corpo só. Você é um espírito que está habitando esse corpo. Então veja que a gente pode saber muito de psicologia, pode saber dentro da área da medicina, mas a todas essas áreas falta o dado do espírito. E aí eles não conseguem explicar certas coisas, não é assim? Não conseguem explicar, porque falta a ideia que o Espiritismo traz do espírito. E é muito fácil a gente comprovar essa questão do espírito, porque se eu digo para vocês assim, aonde dói a enxaqueca? A gente pode dar um lugar aqui na lateral, né? Dói aqui. Aonde dói a gastrite? Ai, dói aqui. Agora se eu pergunto para você, aonde dói a tristeza? Aqui. Aonde dói a decepção? Dói na alma, né, Magrela? Dói na alma. Não tem a gente somatiza, como foi dito, mas dói o corpo inteiro. O Viktor Frankl, que é o autor de um livro que chama O Sentido da Vida, não é um livro espírita, mas o Divaldo cita bastante.
é um psiquiatra que ficou num campo de concentração, sobreviveu a um campo de concentração, né? E quando ele fala em dor, ele fala assim, nunca fica mensurando a dor de alguém. Ai, que bobeira, essa dor é pequena, essa dor é grande. Ai, o outro que você está chorando, mas o outro perdeu um filho, é uma dor. Para de comparar dor. Porque a dor da alma, ele diz que ela é como se fosse gasosa. Ela toma completamente a pessoa. Você dói inteiro. Porque é a alma que sofre. É o espírito que está sofrendo. E como o espírito não tem uma forma específica, a gente tem essa sensação do gás, de que aquela dor toma a gente por completo, aquela tristeza. Não tem um lugar específico. E o espiritismo vem nos trazer essa ideia do espírito. E agora, todos estamos numa casa espírita, acreditamos no espírito, acreditamos no espiritismo, mas será que, aí agora vem a pergunta, que ideia, que conceito de saúde você tem? Será que é um conceito espírita? Olha lá, será que você está na pré-história? Ai, Samanta, que absurdo. Não, né? Não estou na pré-história. Mas será que você nunca disse assim, gente, eu fui dormir bem, acordei com uma dor de cabeça? Achando que foi algo inexplicável, um milagre que aconteceu? Será que a gente não pensa assim? Na época que a gente disse dos deuses, será que a gente cuida da nossa saúde? Ou será que a gente só substituiu Higia ou Higeia por Dr. Bezerra de Menezes? Só uma substituição de deuses. Será que a gente está na Idade Média dizendo, nossa, eu tenho tanta doença porque eu fiz tanta coisa, tanto pecado e agora eu estou pagando? Será que a gente não está com o conceito de saúde lá da Idade Média ainda? Achando que é castigo de Deus? Porque não é isso que o Espiritismo está trazendo para a gente. E o que o Espiritismo está trazendo para a gente? Está trazendo o seguinte, eu sou um espírito, certo? E eu tenho um corpo físico para viver uma experiência, né? Para viver aqui na Terra a gente precisa de um corpo físico. Então eu sou um espírito e eu tenho um corpo físico. Esse espírito é sutil, né? É uma consciência. E o corpo físico é uma matéria densa. Como que um ia atuar no outro, né? Por muito tempo os filósofos pensaram, e a gente tem vários filósofos refletindo sobre isso, sobre como aconteceria essa atuação desse espírito sobre esse corpo. E aí o espiritismo traz, né, através de Kardec, que existe um corpo do meio, que é o perispírito. É um corpo que ele é semimaterial, ele não é nem material e também não é o espírito da pessoa, né? É um corpo que faz essa comunicação. Então eu tenho um intermediário. E esse esclarecimento quem traz é o espiritismo. Ah, é interessante. Por que isso é importante na saúde? Veja só. Esse espírito está ligado a esse perispírito através dos chakras. Vocês já ouviram falar em chakras, né? Os centros de força. Então, esse espírito, ele vai se ligar ao perispírito através dos chakras. Muita gente fala assim, chakra não é espiritismo. É, né? Nós temos um livro do Dr. Alípio Cerqueira Filho que ele traz toda a base, o livro chama, deixa eu pegar o nome, né? O livro chama Energia dos Chakras e o Poder Terapêutico do Amor. Então ele traz toda a base doutrinária da existência. Não vamos falar aqui porque não é o nosso assunto. Então esse espírito se liga a esse perispírito por esses centros de força. Vários centros de força, quem já quiser procurar na internet esses centros de força, mas muitos de vocês já conhecem. Então se liga a esses centros de força. E como esse centro de força se liga ao corpo físico? Pelas glândulas. Pelas glândulas que nós temos no nosso corpo. Então vamos pegar um exemplo, para ficar um negócio mais concreto. Nós temos o chakra, né, o gástrico, que ele é ligado à glândula, que é ao pâncreas, ele é ligado ao pâncreas, né? O pâncreas é o que vai produzir aquelas substâncias para digestão. Então veja bem, quando eu sou, e esse chakra, né, gástrico, ele é ligado ao poder, a sensação de poder. Então a gente quer ter poder, quer mandar, tá certo, a gente tá sempre certo. Quando algo contraria esse poder, né, quando algo contraria esse poder, a gente vai superestimular, ficar muito nervoso, porque alguém ousou nos contrariar. O espírito fica, né, o espírito que tem sensações, sentimento, contrariado, né, na vaidade e no orgulho, superestimula aquele chakra do poder, aquele chakra gástrico,
que vai repercutir no pâncreas e a gente vai ter a gastrite nervosa, que é a somatização. Agora eu pergunto para vocês, aonde está a origem dessa doença, da gastrite? Está no corpo físico? Está no perispírito? Está no espírito. E como eu vou curar? Sendo mais humilde. É só pelo desenvolvimento de virtudes que eu vou me tornar uma pessoa saudável. Porque a hora que eu for humilde, ser contrariado, eu vou compreender, vou tolerar, vou estar em equilíbrio com o meu chakra e não vou somatizar no meu corpo físico. Ansiedade. Aqui quem nos fala. Ansiedade. A ansiedade é esse temor. Ela é ligada à falta de fé mesmo. A falta de fé, a falta de acreditar que existe um Deus que conduz tudo na nossa vida. Né? É essa falta de fé. Então, a ansiedade, ela está ligada ao chakra básico, que é o chakra da fé, que está ligado à suprarrenal, que libera o cortisol do estresse. E aí eu estou estressada, estou nervosa, e eu vou lá, faço uma caipirinha, tomo um vinhozinho, fumo um cigarrinho, tomo um ansiolítico. Vai funcionar onde tudo isso? No corpo físico, concorda? Mas onde está a cura da minha ansiedade? No desenvolvimento da minha fé. Entender não se turbe o vosso coração, que Jesus disse. É acreditar que forças muito maiores nos conduzem para o que precisa ser vivido, não para o que eu quero viver. Essa é a verdadeira fé. O resto é otimismo. Ah, vai dar certo, vai dar certo. Ótimo ser otimista. Não gosto de gente pessimista. Né? Ótimo ser otimista. Ah, eu vou abrir um negócio. Vai dar certo. Eu tenho fé que vai dar certo. Não, você está torcendo e tem pensamento positivo que vai dar certo. Sabe o que é fé? É a hora que você fechar a porta cheia de dívida e dizer: aconteceu o que tinha que acontecer. Eu precisava passar por essa experiência. Isso é fé. Por isso que é difícil ter fé. É mais fácil ter pensamento positivo. E a gente ainda confunde as coisas. Ter fé é entregar a sua vida na mão de uma criatura, ou na mão de uma criatura, não, de um poder, que é Deus. E a gente pode fazer isso tranquilamente, porque Ele é a inteligência suprema, né? Mas a gente tem essa dificuldade, porque a ansiedade, ela está ligada à prepotência. Né? Nós achamos que nós dirigimos tudo, que tudo está sob o meu controle. E aí você descobre que não. E aí o buraco fica bem fundo, porque nos falta essa confiança no divino. Então a gente vem trazer que o Espiritismo vem nos mostrar a cura através do desenvolvimento das virtudes da alma. Tem uma frase que diz assim: uma alma curada cura um corpo. Porque é esse processo. E a gente fica aqui, ó, batalhando no corpo físico. E esquece que a origem de tudo está no espírito. E aqui, na casa espírita, a gente recebe o passe. Ah, então não funciona o passe? Aonde o passe e o tratamento de saúde opera? No perispírito. Então a gente pegou com aquele nosso pensamento, intensificou ali o chakra, né, gástrico. A gente vem tomar o passe, eles fazem aquela limpeza, a harmonização de todos os... A gente sai aqui leve, né? Literalmente, né? Se a gente for pensar, sem aquela energia densa. E aqui, esses irmãos que nos dão o passe, eles tiram tudo isso, né? Desbloqueiam, fazem os chakras começarem a girar, né, na sua velocidade, sem essa intensidade que a gente faz. Eles fazem esse processo, mas eles não vão naquela sala nos tornar mais humildes. Não vão fazer isso. Isso é com a gente. É com o desenvolvimento da virtude. Deus é perfeito por isso. Porque se a gente desenvolve virtude, nós vamos ser saudáveis, vamos ser equilibrados. E é tudo tão perfeito que existe uma energia, um sentimento, que a gente falou de sentimentos ruins, mas os sentimentos bons também, né? Se o sentimento ruim opera no chakra que opera no corpo, o sentimento bom opera no chakra que opera no corpo, né? Então, eu posso fazer esse caminho também. Então, se eu sou uma pessoa humilde, serena, tranquila, não vou me abalar. Não é assim, gente? Eu como ainda não conquistei as virtudes, já fico da angústia de ver a pessoa que já conseguiu. Porque você quer brigar e a pessoa não quer brigar. Não é isso? A pessoa está serena.
né? E a gente quer dar uma palavrinha, quer dar uma brigadinha, quer dar uma satisfação ali. E a pessoa tá com aquela paz, assim. E depois a gente não sabe por que a gente fica e aparece a dor de cabeça do nada. Dormi ontem e hoje acordei. Pensa no que você fez ontem. Pensa em tudo que você ficou antes de dormir, elaborando aqui na cabeça, super estimulando, e que aquilo foi para o seu perispírito lógico e condensou e somatizou na sua enxaqueca. Mas eu penso, e isso até a medicina tradicional, não é isso? Eles pedem para a gente fazer o diário da enxaqueca, o diário da dor de cabeça, então a gente tem que dizer o que comeu. Isso tudo a gente está trazendo de reflexão para que a gente pare com essas ideias de saúde como se fosse castigo, de doença castigo, tudo é castigo. Nós somos responsáveis pela nossa saúde, pela forma como nós vivemos. Conquistar virtude é conquistar saúde. E sermos responsáveis por isso. E não terceirizar para o médico, para o médium, situações que cabem a nós, enquanto espírito, evoluirmos. Quando vamos evoluindo, vamos nos tornando melhores, virtudes, não vamos adoecer. E agora você pode dizer assim, tá certo, mas tem doenças que a gente não tem o que fazer. A gente é diagnosticado, é aquilo e a gente não tem o que fazer. Não dá para fazer um processo de autocura com essa doença. Realmente. Às vezes nós temos diagnósticos muito difíceis para nós ou para seres amados por nós. Mas existe dentro dessa obra do Viktor Frankl algo que ele fala que eu gosto muito. Ele fala assim, da última liberdade. Serve para a doença, serve para tudo na nossa vida. Última liberdade. O que é isso? Ele diz assim, quando você vai no campo de concentração, você é um nada. Quem já viu filmes e fotos, né? Então eles despiam toda a pessoa, raspavam toda a pessoa, para que elas ficassem todos iguais. Não é assim? Se eu falo campo de concentração, você já tem uma ideia na cabeça de uma pessoa. E quando você olha aquelas imagens, parece que são todos iguais. Eles tiram a identidade da pessoa. Porque aí é mais fácil matar alguém que não é alguém, que é só um número, porque eles tatuavam, né? Então, tudo isso que ele dizia, né? Então, eles não tinham poder sobre nada, sobre o que eles iam fazer no dia, sobre a vida deles, sobre o que eles iam comer. Eles eram joguetes. Ele disse assim, mas nós tínhamos a última liberdade, que era como nós viveríamos aquele dia. E isso é maravilhoso. Isso, ele disse, ninguém pode tirar de você. Aconteceu algo na tua vida que você não desejou, que você não teve controle sobre isso, ou algum diagnóstico que não tem, entre aspas, o que ser feito. Mas a forma como você vai viver essa situação é tua e ninguém tira de você. E é essa forma, desenvolvendo as virtudes, que vai fazer com que você adoeça mais ou menos. Por isso que a doença é específica. Duas pessoas com a mesma doença, já viram isso? Uma acontece algo, outra totalmente diferente. Fora além, claro, de toda a proposta reencarnatória. Então, existe uma situação que te aconteceu que você se sente impotente diante daquilo, não é? Não tem o que fazer. É o outro, ele é isso, aconteceu isso na minha vida, eu nunca planejei isso. Realmente a gente se sente impotente. Mas lembra dessa última liberdade. Ninguém vai tirar a forma como você vai passar por essa doença, por essa desgraça, por essa situação. Você que vai definir. E isso ele dizia. Eles podiam tudo contra o nosso corpo, mas eles não tinham força contra o nosso espírito. Nós não somos doenças, nós estamos doentes. Isso que a gente tem que entender. A única referência a ser doente é relacionada ao alcoolismo e à drogadição. Porque a medicina entende que uma vez alcoólatra, a pessoa ela vai ter que sempre se policiar para não cair. Ela não vai ser uma pessoa que vai poder ir numa festa e começar a beber. Nunca ela vai poder fazer isso, né? E aí não é só uma questão de a pessoa não ter força de vontade, é uma questão fisiológica que eles explicam, né? Não tem aqui explicação profunda. Mas é o único termo da medicina que você pode usar. A pessoa é alcoólatra, mas a pessoa é um câncer. A pessoa é tal... Não, ela tem. Ela possui. Aquilo é transitório. Agora, o que nós somos e como nós vamos viver essa situação que o mundo nos apresenta, que a vida nos apresenta, isso é da nossa total liberdade. E desenvolvendo virtudes, principalmente a resignação, a gente consegue chegar, talvez não na cura do corpo físico, porque esse não é o propósito,
Jesus curou as pessoas. E todos que ele curou morreram. Ou tem alguém vivo até hoje que eu não sei? Não, morreram. Porque ele não estava para curar o corpo, ele estava para curar a alma daquelas pessoas. Por isso que Jesus entrou para a história não como um curandeiro, ele entrou como um salvador. Não entrou como um curandeiro, tinha tudo para entrar como um curandeiro para a história, não é verdade? Afinal, conhecemos ele muito mais pelos milagres. Mas ele dizia, tua fé te curou. Então ele não era um curandeiro, ele salvava as almas. E se nós queremos salvar as nossas almas, devemos seguir o que o Cristo tinha em virtudes. É assim, é isso que ele veio dizer. Quando ele realizava o suposto, entre aspas, milagre, porque se a gente for pela ideia de que milagre é contrário à natureza, ele não fez nada contrário à lei divina, jamais faria contrário às leis de Deus. Quando ele fazia aquilo, é porque a pessoa não necessitava mais daquela doença física. Não precisava. Porque ela já conquistou aquela virtude, ela já era uma pessoa humilde, ela não precisava daquela gastrite, ela já não tinha mais necessidade daquela situação. Então era um coroamento do processo que a pessoa tinha por merecimento. E aí eu fico pensando, se Jesus entrasse agora aqui e dissesse, gente, eu vou curar. Quem será que ele ia curar? Será que eu não preciso da minha doença? Mas, será que eu já aprendi tudo que eu precisava com ela? Por isso que Jesus não curou todo mundo. Não por falta de possibilidade, porque ele tinha toda a condição. Porque ele curou só alguns. Porque a cura naquele momento física era a celebração de um processo de conquista de virtude daquela pessoa. Porque ele respeitava a evolução de cada um. E isso nos traz responsabilidade. Nós vamos sair daqui hoje falando, eu sou responsável pela minha saúde. Ou por como eu vou enfrentar essa doença. Eu sou responsável. Eu vou contar com a sala de passes, eu vou contar com a medicina, porque ninguém vai abandonar remédio nenhum aqui. A medicina foi uma conquista humana, né? Não vamos abandonar os remédios, mas não adianta eu me enganar. Eu vou usar esse remédio, eu preciso, porque eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar com essa enxaqueca, eu preciso. Ótimo, excelente que nós temos os remédios, mas não se esconda, nem terceirize atrás do remédio. Faça. Desenvolva as suas virtudes a ponto de você não precisar. Mas enquanto não desenvolvemos, precisamos do remédio. E nós vamos entendendo que saúde é a nossa atitude diária e o nosso desenvolvimento de virtudes. Porque a medicina, ela pode medir o nosso peso e a nossa altura, mas jamais a grandeza da nossa alma. A medicina, ela vai medir a febre que a gente tem, mas ela jamais vai medir o medo que faz a gente tremer. A medicina vai descobrir que vírus temos no nosso corpo, mas ela jamais vai saber o tanto de medo e de dor que corre dentro de nós. A medicina, ela vai nos curar, mas o amor e o desenvolvimento das virtudes vai nos salvar. E nós estamos aqui para sermos salvos, muito além de sermos curados. Obrigada pela atenção de vocês. Eu passei um pouquinho do horário. Desculpe. Fiquem com Deus. No microfone. Consegue pegar? Vamos então, nesse momento, ainda reverberando em nossos corações e nossas mentes as palavras que aqui foram ditas. E vamos pedir ao Mestre Jesus que esteja sempre conosco. Vamos agradecendo ao Mestre pela oportunidade e pedir a Ele que nos envolva a todos, encarnados, desencarnados, e que possa nos levar
conteúdo desta palestra para que possamos refletir com calma o significado das palavras, os ensinamentos, e que possamos colocar em prática, sempre buscando a nossa aperfeiçoamento moral e espiritual. Obrigado, Jesus. Continue conosco e nos acompanhe no retorno aos nossos lares. Que assim seja, Mestre, com a graça de Deus.